Olá, queridos alunos, aqui é o Tio Will. Vamos ver a teoria referente a retas coplanares. O que significa isso? Primeiro, esse prefixo co significa mesmo plano. Imagine duas retas RS, beleza? E elas podem ser, inicialmente, paralelas. Mas paralelas, quando você fala isso, você fala, William, duas retas são paralelas quando? Quando elas não se cruzam. Será mesmo? Retas paralelas, elas têm duas definições. As retas paralelas e distintas. E retas paralelas, o quê? Coincidentes. Retas paralelas distintas, elas são dessa forma. O próprio nome já fala, olha o exemplo aqui. Você tem uma reta R, você tem uma reta S, e a distância entre elas, essa distância D, olha lá que bonitinho, ela fica o quê? Constante. Essa distância é constante e ainda diferente de zero. Retas paralelas coincidentes, elas são como? O próprio nome já fala, coincidente, uma em cima da outra. Então você tem a reta R, você tem a reta S, olha lá, e a distância entre elas permanece constante, igual a zero. Então, como é que a gente define de uma forma genérica duas retas paralelas? É quando, aí nós vamos lá, a distância entre elas permanece constante. Isso aqui. Tanto D igual a zero como D diferente de zero, nesses dois casos, a distância entre elas não altera. Aí elas são retas paralelas distintas ou retas paralelas coincidentes. A distância não muda, então são ditas retas paralelas. Legal? Bom, para entender um pouco melhor sobre esse caso, vamos lembrar que toda equação reduzida é mx mais q. Isso chama-se equação reduzida. Aqui está o coeficiente angular e aqui está o coeficiente linear. Esse coeficiente angular nós representamos como tangente da inclinação. E o Q, já que eu falo, mas é onde a reta cruza o eixo Y, é bem simples isso. Então, vamos pegar dois casos aonde nós temos essas duas situações. Na situação de cima, serem retas paralelas e distintas. Nós temos a reta R, temos a reta S. Se elas são paralelas, é óbvio que esses ângulos são iguais. As inclinações são iguais. Ora, se o coeficiente angular é tangente da inclinação e a inclinação é a mesma, qual a condição que você tem para retas paralelas? Exato. O coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S. Perceba que se nós tivermos uma situação de ser uma em cima da outra, aí o nome retas paralelas o que? Coincidentes, olha a mesma situação. Nós temos a reta R, a reta S, ela vai passar onde? Em cima dela. E aí, observe que o alfa R é igual ao alfa S. O que significa isso? As inclinações são iguais. E de novo, se as inclinações são iguais, os coeficientes angulares são iguais. Nas duas situações distintas ou coincidentes, nós só vemos o caso lá de cima. Mas como é que eu vou diferenciar então, olhando para a equação, se elas são distintas ou coincidentes? Olha lá, veja que essa reta R, ela está cortando no ponto Y em Q de R. Vou até colocar isso Y aqui. E a reta S, ela está cortando aqui no ponto S. Legal? Essa é a diferença. Percebe que elas são diferentes, mas por quê? Porque elas são distintas. Então, o coeficiente linear é diferente do outro coeficiente linear. De R, de S, são diferentes, porque é onde a reta cruza o eixo Y. Se elas são coincidentes, como essa, observe que o Q de R é igual ao Q de S. Então, para ser coincidentes, nós temos que o Q de R é igual ao Q de S. Legal? Bom, pessoal, essa é a primeira classificação de retas paralelas, que elas podem ser distintas ou coincidentes. Legal? Vamos à segunda parte, que vai ser o quê? Vou apagar só a parte de baixo. A segunda parte, tão importante como a primeira,
Se elas não são paralelas, elas são o quê? Olha que legal. Elas são concorrentes. Concorrentes significa que concorrem um ponto. Isso significa que a reta R e a reta S, elas estão em comum um único ponto. Isso é verdade pelo fato de que, olha, se a paralela, nós afirmamos aqui que os coeficientes angulares são iguais, o que você acha que vai acontecer quando for concorrente? Exato, a ideia é oposta. Então, os coeficientes angulares são o quê? Diferentes. Mas, se é diferente, existem várias classificações entre elas. Tanto é que as concorrentes elas se dividem ainda em duas etapas. Por quê? Porque este ângulo aqui, alfa, ele também tem uma variação. Legal? Então, perceba, vamos lá. Retas concorrentes, e elas podem ser concorrentes e perpendiculares. Perpendiculares. Perpendiculares é fácil quando esse ângulo é igual a quanto? 90 graus. Olha lá, é simples, né? Ou então elas podem ser, olha lá o nome, ó, oblíquas. Oblíquas? O que é oblíquas? É quando aquele ângulo não é 90. Bom, essa frase ela não está totalmente correta. Por quê? Pelo seguinte, o ângulo, ele tem que estar, a inclinação tem que estar entre 0 e 90 graus. Perceba, ela não pode ser 90, mas também não pode ser 0. Por que será não pode ser 0? Ou ela está entre 90 graus e 180 graus. Lembre-se que a inclinação sempre varia de 0 a 90. Mas por que não pode falar simplesmente que é diferente de 90? Porque se for 0, 0 é diferente de 90, ela não é oblíqua. Se for 0, ela vai ser o quê? Paralela e coincidente, porque o ângulo entre elas vai ser 0. Aí que está o problema de você escrever diferente de 90 graus, ok? Mas, como é que a gente vai identificar elas? Que nem aqui nós fizemos, existe uma regra. Para ser retas concorrentes perpendiculares, é que os coeficientes angulares, o produto deles vai ser menos 1. Olha lá. Coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S, ele é igual a menos 1. Nossa, sim, porque eles são diferentes. Sendo diferentes, o produto deles não podem ser igual, vão ser obrigatoriamente diferentes. Bom, se pegar um exemplo de uma reta R, que é 2, quem vai ser o coeficiente angular da reta S? Observe que MR vezes MS é igual a menos 1. Se esse cara é 2 vezes MS é igual a menos 1, portanto, o coeficiente angular de menos 1 vai ser quanto? Menos meio. E 2 vezes menos meio vai dar quanto? Menos 1. Legal? E se for oblíqua? Basta negar o de cima e negar o outro. Tá ok? A oblíqua seria a junção das duas situações. Ou seja, MR vezes MS é igual, tem que ser diferente de menos 1. MR vezes MS tem que ser diferente de menos 1, mas na situação que elas têm que ser diferentes. Aí realmente não vai acontecer isso, tá bom? Bom, pessoal, gostaria que vocês curtissem esse vídeo, se inscrevessem no canal, legal? Se inscrevessem no canal e ativasse o sininho para quando chegar uma nova teoria como essa, receber no seu e-mail, legal? Se você quer saber por que os coeficientes angulares desses dois é igual a menos 1, assista ao vídeo sobre produto de coeficiente angular de retas é igual a menos 1. Por quê? Legal? Já que eu faço o vídeo para vocês. Beijão. Até mais. Tchau, tchau.